Em uma terra distante chamada Uz, vivia Jó, um homem de grande integridade e fidelidade a Deus. Ele era conhecido por todos como um exemplo de virtude e prosperidade. Com uma vida abençoada, possuía rebanhos extensos, uma família amorosa e um caráter inabalável. Todos na região admiravam Jó por suas ações justas e sua devoção. Contudo, esse homem tão respeitado enfrentaria uma prova que desafiaria não apenas sua riqueza, mas também sua própria essência. Um dia, em uma reunião celestial, enquanto os filhos de Deus se apresentavam, o adversário, conhecido como Satanás, questionou a integridade de Jó. Ele argumentou que a fé do homem era apenas um reflexo de suas bênçãos. Tira-lhe tudo o que possui, e ele certamente blasfemará contra ti, disse o acusador, insinuando que a genuína fidelidade não poderia resistir à perda. Deus, com uma confiança absoluta na retidão de Jó, permitiu que Satanás testasse seu servo, mas não sem limites. Assim, como está escrito em Jó, capítulo 1, versículo 21, Jó perderia tudo: seus bens, seus filhos e sua saúde. O primeiro golpe veio quando os mensageiros chegaram um após o outro, trazendo as notícias devastadoras da perda das suas riquezas. Os rebanhos foram atacados, servos foram mortos, e por fim, seus filhos, que se reuniam em uma celebração, pereceram em uma tragédia terrível. Diante de tudo isso, a reação de Jó foi surpreendente. Ele se prostrou em adoração e declarou: "No saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Com isso, ele não apenas manteve sua integridade, mas também reafirmou sua fé inabalável em Deus. Porém, a provação não terminaria ali. Mesmo após a devastação, Jó ainda se manteve firme, mas um novo desafio surgiria: sua saúde deteriorada. Coberto de úlceras, sentado entre cinzas, ele não estava apenas enfrentando a dor física, mas agora também o desprezo e a incompreensão de sua esposa. Ela, em sua angústia, olhou para ele e disse: "Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre." A resposta de Jó foi cheia de sabedoria e firmeza. Ele disse: "Como falam os insensatos, aceitaria eu o bem de Deus, e o mal não aceitaria." Assim, ele evitou a murmuração, mesmo diante do sofrimento mais profundo. A integridade de Jó não era apenas uma façanha momentânea. Era um testemunho de sua relação com Deus, que transcendeu suas circunstâncias. Ele se recusou a se entregar ao desespero ou à rebeldia, mesmo quando tudo ao seu redor parecia desmoronar. Essa demonstração de fé em meio à tristeza seria um dos primeiros segredos de perseverança que ele revelaria àqueles que um dia ouviriam sua história. Ao se sentar entre cinzas e feridas, Jó também atraiu a atenção de seus amigos, que vieram para consolá-lo. Eles ficaram estarrecidos diante de sua dor, mas ainda buscariam entender a razão de tão grandes calamidades. Cada um deles trouxeram suas próprias crenças e interpretações sobre as provações de Jó. Assim, a narrativa adentraria um novo caminho, onde a interação entre a dor humana e a compreensão divina se desdobraria em ensinamentos. O sofrimento de Jó não apenas testaria sua integridade, mas também provocaria uma série de questionamentos e diálogos que desafiaram a percepção dos amigos e da própria essência de Jó. Em meio a discussões e tentativas de explicação, as sementes para desenvolvimentos futuros começavam a germinar. Os amigos, mesmo com boas intenções, iriam trazer à tona a necessidade de ouvir conselhos, mas também de filtrar as palavras que ofereciam, estabelecendo um paralelo entre escutar e discernir. Assim, o início da jornada de Jó se desenrola como um convite à reflexão. Ele não se deixaria levar pela dor, mas buscaria entender o propósito por trás de suas lutas. A história de Jó revela os primeiros segredos que se manifestam na perseverança: manter a integridade e evitar a murmuração. Essa base se tornaria um farol para todos que, ao longo da história, enfrentariam adversidades e buscariam respostas na fé e na fé em Deus. À medida que os eventos se desenrolam, o leitor é convidado a seguir a jornada de Jó, a questionar, a aprender, e a encontrar inspiração nas lições que emergem do sofrimento e da perseverança. Essa história não é apenas sobre a tragédia de Jó,
mas também sobre a vitória que pode surgir da adversidade, uma mensagem que ecoaria através das gerações, desafiando-nos a manter nossa fé inabalável diante das tempestades da vida. Jó se sentou entre as cinzas, os restos de uma vida que, até pouco tempo atrás, era repleta de bênçãos e prosperidade. Ele sentia o peso das palavras não ditas e as questões que fervilhavam em sua mente. A dor que o acompanhava não era apenas física. Era uma dor profunda que penetrava sua alma, uma angústia que o desafiava a entender a razão das suas perdas. No entanto, havia algo em seu coração que o impedia de murmurar contra Deus. Ele sabia que a integridade era um dos pilares da sua fé inabalável. Assim, se permitia questionar, mas sempre na reverência que Deus merecia. Enquanto refletia, seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, tentavam confortá-lo. Eles falavam sobre o que acreditavam ser as causas do sofrimento, reiterando que um homem justo não poderia sofrer sem razão. As palavras deles ecoavam em sua mente, e Jó sabia que precisava filtrar aquelas mensagens. Ele escutava atentamente, mas em seu íntimo, havia um entendimento de que suas experiências eram únicas e que somente um diálogo com Deus poderia trazer clareza. Como posso manter a integridade em meio a esta tempestade? Pensava Jó, mas ao mesmo tempo, se esforçava para manter sua postura de fé. Ele fez questão de não se deixar levar pelo desespero, e mesmo em momentos de solidão, não se afastou da oração. Ele sabia que poderia questionar, mas deveria fazê-lo com o coração humilde, reconhecendo a soberania divina. Assim, decidiu levantar seus olhos ao céu não com raiva, mas com o desejo de entender. Senhor, disse ele em uma de suas orações, eu não compreendo o motivo de todo este sofrimento. Qual é o propósito por trás de tudo isso? Ele não esperava uma resposta imediata. A dor e a perda que sentia eram intensas, mas havia uma chama de esperança que ainda brilhava dentro dele. Ele persistia em sua fé, mesmo sem ver a solução. Ele conhecia a promessa que estava em seu coração e se agarrava a ela como um farol em meio ao escuro. Através das lágrimas, Jó queria lembrar-se de quem Deus era. Um Criador soberano que tem o controle absoluto sobre a criação. Enquanto Jó lutava com seus questionamentos, Deus, em sua infinita sabedoria, decidiu que era hora de se manifestar. Uma tempestade se formou, e a voz do Senhor ecoou de dentro dela, forte e majestosa. Quem é este que escurece o meu plano com palavras sem conhecimento? Essa pergunta reverberou no coração de Jó, que sentiu a enormidade da presença do seu Criador. Ele percebeu que estava diante de algo muito maior do que seus próprios problemas e que seu entendimento limitado não poderia abranger a plenitude do plano divino. A soberania de Deus sobre todas as coisas trouxe um novo peso à sua situação. Jó começou a entender que sua dor não o tornava menos amado. Ele olhou para suas feridas e percebeu que, em vez de se perder na dúvida, poderia escolher confiar no caráter de Deus. Ele viu que a soberania de Deus não depende de circunstâncias favoráveis. Deus é soberano, mesmo no caos. Como está escrito no livro de Jó, capítulo 38, versículo 1, o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Antes, eu te conhecia só de ouvir, continuava Jó em seus pensamentos, mas agora os meus olhos te veem. Ele estava aprendendo a humildade em meio à dor. Percebendo que não podia reivindicar um tratamento especial apenas por ser justo ou íntegro. A justiça de Deus era diferente da dos homens e não dependia de trabalhos ou méritos humanos. Nesse momento, seus amigos ainda tentavam persuadi-lo de que a sua situação era fruto de algum pecado oculto. Mas Jó, agora mais fortalecido, decidiu que era hora de interceder por eles. Ele olhou para os amigos e disse, eu oro por vocês, pois o Senhor tem mostrado que devemos buscar sua misericórdia. Esse ato de perdão e compaixão em meio à própria dor fortaleceu não apenas a sua fé, mas também suas relações. Ele estava se tornando um exemplo do que significa realmente amar e servir, mesmo quando se está no meio da tempestade. Enquanto a conversa continuava, Jó refletiu sobre suas provações. Ele já tinha começado a compreender que as dificuldades poderiam ensinar lições valiosas. Ele não queria apenas sobreviver a essa provação, mas aprender com ela.
Um frescor de sabedoria emergia de cada lágrima que ele derramava, e isso se tornava cada vez mais claro para ele. Deus não estava longe. Ele estava presente em cada desafio, pronto para transformar o que parecia ruína em restauração. Jó olhou para o horizonte, ainda tomado por suas provações, mas esperançoso de que em algum momento restituiria tudo o que havia sido perdido. Ele sabia em seu coração que a restauração era uma promessa de Deus e que ele poderia fazer mais do que Jó poderia imaginar. Era fácil sucumbir à desesperança, mas Jó escolheu o caminho da fé, preparando seu espírito para tudo o que ainda viria. A conversa com seus amigos continuou, porém Jó agora tinha um novo propósito. Ele estava ali não apenas para defender sua integridade, mas também para mostrar a eles que a verdadeira perseverança se firmava na fé, na humildade e na disposição de confiar na soberania de Deus. Assim, eles dialogavam, questionando e buscando respostas, enquanto o peso da presença divina o cercava. Jó estava no caminho do aprendizado e da transformação, firmando-se como um exemplo vivo de perseverança e fé inabalável. Conforme o capítulo se aproximava do fim, Jó reconhecia que ainda haveria desafios pela frente, mas sentia que estava se aproximando de um entendimento mais profundo de sua caminhada com Deus. A trajetória de perguntas e respostas ainda o aguardava, mas ele estava firme na certeza de que qualquer que fosse a resposta, ele aceitaria com um coração humilde. Ele disse a si mesmo que havia segredos em sua jornada que poderiam ser compartilhados. Lições de perseverança que poderia ensinar aos outros. Assim, o capítulo encerrou-se com a promessa de que a perseverança de Jó não era apenas uma luta pessoal, mas um testemunho que poderia encorajar muitos. Ele estava se preparando para a próxima fase de sua vida, onde suas experiências o moldariam em um ser mais forte e sábio. A intercessão pelos amigos, as lições aprendidas na dor e o diálogo respeitoso com seu Criador se tornavam partes fundamentais da história que Deus estava escrevendo através de sua vida. A expectativa de restauração pairava no ar, como um sopro de esperança, enquanto ele continuava sua jornada de fé, determinado a permanecer firme, não importa o que estivesse por vir. Após longos dias de sofrimento e angústia, Jó finalmente viu a luz da restauração brilhar sobre ele. A vida que um dia conhecera, repleta de abundância e alegria, havia sido devastada. Porém, através de todas as suas provações, ele manteve uma integridade que desafiava a lógica humana. Não se curvou diante das tragédias que o atingiram. Como está escrito no livro de Jó, capítulo 2, versículo 9, sua esposa disse-lhe: amaldiçoa a Deus e morre. No entanto, a resposta de Jó foi firme: como aceitar o bem de Deus e não aceitar o mal? Esta convicção na totalidade da soberania divina foi a base de sua perseverança. Mesmo com sua dor, Jó nunca se entregou à murmuração. Ele não blasfemou contra Deus, manteve a fé e, em vez disso, buscou um diálogo respeitoso com o Senhor, questionando com reverência sobre o propósito de seu sofrimento. Ele aprendeu que a busca por respostas era válida, mas que a postura diante de Deus deveria ser sempre de humildade. Assim como está escrito em Jó, capítulo 42, versículo 6, ele se humilhou, reconhecendo sua limitação e a grandeza de Deus. Diante da imposição de conselhos de seus amigos, Jó soube filtrar suas palavras. Ele entendeu que, embora as intenções de Elifaz, Bildade e Zofar fossem boas, suas interpretações estavam distantes da verdadeira realidade que ele vivia. Através desse aprendizado, Jó cultivou uma habilidade valiosa: a capacidade de ouvir, mas discernir o que realmente provinha da sabedoria de Deus. Isso reflete o ensinamento que se vê em Provérbios, capítulo 1, versículo 5, onde está escrito que o sábio ouvido aumenta o saber. A certeza da soberania divina se fez ainda mais evidente em seus momentos de solidão. Jó percebeu que, mesmo quando tudo parecia desmoronar, Deus estava no controle de sua vida. A tempestade pode ter sido intensa, mas não era sem propósito. A confiança em Deus não se voltava apenas para momentos de alegria, mas era uma crença inabalável em sua presença nos dias de escuridão. Jó aprendeu a persistir na fé mesmo quando as respostas não vinham, refletindo a esperança que, como diz Romanos, capítulo 5, versículo 3,
é cultivada através das tribulações. A restauração de Jó não veio apenas como um retorno ao que havia perdido, mas como um aumento de suas bênçãos. Enquanto ele intercedia por seus amigos, que haviam falhado em entender o seu sofrimento e ainda assim o acusaram, Jó não guardou ressentimentos. Ele os perdoou e orou por eles, e como está escrito em Jó, capítulo 42, versículo 10, o Senhor reverteu a sorte de Jó quando ele orou por seus amigos. Este ato de perdão não apenas liberou seus amigos, mas também o libertou de um peso que poderia ter se tornado um fardo para sua alma. Com a obediência e a intercessão, Jó também aprendeu a valorizar a restauração. Deus não apenas restaurou seu patrimônio, mas também lhe deu bênçãos duplicadas, conforme está escrito em Jó, capítulo 42, versículo 12, onde se registra que Deus abençoou o final da vida de Jó mais do que o seu começo. O que era um tempo de dor se transformou em um testemunho vivo da fidelidade de Deus às promessas. Essa jornada de perseverança e fé nos ensina poderosos segredos que não são apenas aplicáveis a Jó, mas a cada um de nós em nossos próprios desafios. Manter a integridade diante da adversidade, evitar murmurações, saber ouvir conselhos, questionar com respeito, reconhecer a soberania divina, cultivar a humildade, persistir na fé, perdoar, aprender com as provações e valorizar a restauração. Esses são princípios que, ao serem aplicados, transformam nossas vidas. A história de Jó é um convite a refletir sobre como enfrentamos nossas lutas e como respondemos às circunstâncias que fogem do nosso controle. Assim, ao concluirmos esta jornada, lembremos das lições que emergiram das profundezas do sofrimento e da sabedoria que frutificou em meio a dores. Que possamos nos inspirar na coragem de Jó e abraçar com fé a certeza de que, em qualquer tempestade, Deus está conosco e sempre tem um propósito maior. Convido você a refletir sobre essa história. Como você tem enfrentado seus desafios? Quais segredos de perseverança você carrega no seu coração? Compartilhe sua experiência, curta este ensinamento e comente sobre os impactos que Jó teve na sua vida e na sua fé. Cada partilha edifica e incentiva outros a também perseverarem. Que possamos juntos continuar a caminhada, sempre em busca de crescimento e transformação.